Fala galera, vamos lá então resolver FUVEST 2019, questão 13, prova V. Os grandes aviões comerciais voam em altitudes onde o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa. Devido a isso, eles têm o seu interior pressurizado em uma pressão igual à atmosférica a altitude de 2.000 metros. A figura mostra o gráfico da pressão atmosférica em função da altitude. A força em newtons, a que fica submetida a uma janela plana de vidro de 20 por 30 centímetros quadrados na cabine de passageiros na altitude de 10.000 metros quadrados é aproximadamente. Então, vamos lá, gente. Seguinte. A gente tem que levar em consideração a situação que ele está mostrando pra gente, né? Que ele está contando pra gente aí, ó. Então, imagina o seguinte. Eu tenho aqui uma janela. Aí, essa janela do avião é para um avião que voa a uma altitude de 10.000 metros que tem uma pressão externa aqui, X. Essa pressão está provocando aí uma força de fora para dentro do avião. Aí você não pode deixar essa mesma pressão, senão mata os passageiros dentro do avião, né? Então a gente tem que provocar uma pressão de dentro para fora. A cabine é pressurizada, então, por conta disso. Aí a gente vai ter uma pressão que provoca uma força de dentro para fora na janela, tá? Então, as forças aqui, devido à pressão, não estão equilibradas, né? Então, devido à pressão. Claro que tem outras forças que estão envolvidas aí, porque senão a janela começa a se mover, né? Não pode. Então, devido à pressão, se tem uma força maior do que a outra, tá? Muito bem. Então, o que a gente vai levar em consideração? Eu vou escrever aqui, ó, que esta é a parte interna do avião e esta é a parte externa. Aí eu preciso determinar qual que é a pressão interna e qual é a pressão externa. E eu vou fazer isso através da análise do gráfico, tá? Primeira coisa, eu tenho que levar em consideração que o exercício me disse que a pressão interna ela tem que se equiparar a uma pressão atmosférica para quando nós estamos a uma altitude de 2.000 metros. Então eu tenho que olhar no gráfico, aqui no eixo da altitude, vou verificar aqui, 2.000 metros, beleza. Quando estamos a 2.000 metros, qual é a pressão correspondente, a pressão atmosférica correspondente? Então eu vou fazer assim, parto daqui, venho até a linha do gráfico, que vai fazer com que a minha análise faça a curva. Então, venho do horizontal até bater na linha do gráfico. Foi lá, bateu na linha do gráfico, faço a curva, venho para o eixo vertical. Bati ali, 80.000 Pascal. Então, o eixo horizontal altitude, o eixo vertical pressão. Aí, isso aqui me dá, 80.000 Pascal. Maravilha. Aí a gente vai para a parte externa. Parte externa está dizendo o seguinte, o avião está numa altitude de 10.000 metros. Aí eu venho lá no gráfico, olho para 10.000 metros, passou para cá, maravilha. Aí, daqui ele vai bater aqui, tá? É um pouquinho para baixo da marca, mas não tem muito problema, porque a gente tem que lembrar que o exercício pediu aproximadamente. Então, sair um pouquinho ali não tem tanto problema e você vai arredondar para o que tiver mais próximo, tá? Tem que ter uma noção, né? Não dá para ser uma coisa muito esdrúxula. Aqui é uma linhazinha, quase nada, né? Então, tá bem pertinho mesmo, tá? Então, quais são as marcações que a gente tem? Eu tenho 20.000 Pascal aqui e aqui 40.000 Pascal. Aí, eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, são 20.000 Pascal divididos em 5 marcações, tá? 20.000 por 5, isso dá 4.000. Então, cada marcação corresponde a 4.000, né? Então, eu tenho aqui, a partir do 20, primeira marcação, segunda marcação. A minha seta tá batendo aqui, na segunda marcação, o que vai me dar 20.000 mais 4.000 mais 4.000, 28.000, né? Então eu tenho ali 28.000 Pascal. Muito bem. Aí você deve se lembrar
de que a expressão que define pressão é igual a força sobre área, tá? Pressão é a força sobre área. Eu já tenho a pressão, o exercício já me deu a área. O que eu estou procurando é a força. Então eu vou isolar isso aqui para ter a força dada pela pressão vezes a área, tá bom? Então vamos lá primeiro calcular a força exercida pela pressão de dentro para fora, tá? Então é a força interna. Então vou deixar aqui, ó, força interna. Força interna vai ser dada pela pressão interna. Então, a pressão interna 80, aí eu vou colocar 10 a terceira, tá? Vou usar aqui potência de 10. Então 80 vezes 10 a terceira vezes a área. Aí a área tá ali, ó, 20 vezes 30. Aí é o seguinte, pessoal, ó, olha só, eu tenho aqui centímetro quadrado, não pode misturar as unidades de medida, né? Você percebeu lá que a altitude está em metros, e pra gente usar Pascal, usar o sistema internacional, eu tenho que ter as medidas em metro quadrado, tá? Do sistema internacional. Então, eu vou ter que pegar esse centímetro quadrado aí e transformar para metro quadrado. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai ter que lembrar, vou fazer uma nuvenzinha aqui, ó, tá? A gente tem que lembrar que centímetro é a mesma coisa que 10 a menos 2 metro. Tá? Então, Czinho aqui corresponde a 10 a menos 2. Se esse negócio aqui está ao quadrado, então tudo isso aqui também está ao quadrado. Então, eu vou distribuir esse quadrado aqui e vou multiplicar 2 com o menos 2 aqui, né? Do expoente do 10 elevado a menos 2, que corresponde ao centímetro. Então, a gente vai ter aqui, ó, 20 vezes 30 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Então, força interna vai ser, ó, 10 a terceira vezes 10 elevado a menos 4. Então, eu posso cortar isso com esse, mas aqui vai sobrar um 10 a menos 1. Aqui eu tenho 3 vezes 10, que dá 30. Então, 10 é 10 elevado a 1. Como eu tenho 10 elevado a menos 1, eu posso eliminar um com o outro também. Então, vou cortar esse cara aqui com esse cara aqui. Ficou 3 vezes 20 vezes 80. Aí, quando é esse esquema, a gente faz a multiplicação com os números que estão lá, que não são zero, né? E no final, a gente acrescenta o zero. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 8, 48. Então, vai ficar aqui, ó, 48. Pega o 0, 0, 0, 0, Newton. Beleza? Então, ó, força interna, 4.800 Newton. Aí a gente vai lá na força, calcular a força externa. Então, eu vou ter ali, ó, força externa. A pressão é 28.000, aí eu vou usar a potência de 10, 10 a terceira, vezes 20, vezes 30, vezes 10 a menos 4. Mesmo esquema, pessoal, 10 a terceira, 10 a menos 4, fica 10 a menos 1, 10 a menos 1, corta com esse, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 28, isso vai dar 1.680. Então, a força externa vai ser 1.680 Newton. Então, como é que a gente vai saber a força a qual está submetida a janela devido às ações de pressão atmosférica, né? Então, a gente vai fazer a diferença. Então, a força, vou colocar aqui como força total, ela vai ser a força interna menos a força externa. A força total vai me dar 4.800 menos 1.680. E a força total, então, vai ser 3.120 Newton, tá? 3.120 Newton, pessoal, se você verificar aqui, ó, nas alternativas não tem. Mas uma coisa que você tem que ficar esperta sempre, é quando o exercício está te pedindo aproximadamente. O aproximadamente faz diferença para você não se confundir, tá bom? Então, não tem 3.120, mas tem uma que é muito próxima, que é o 3.200. Então, você vem aqui, ó, marca a alternativa D, 3.200. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então lembra de curtir, de ligar o sininho e de acompanhar o canal aí pra gente continuar com essas resoluções. Valeu, pessoal, até mais!